Sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 3. E nós vamos ler o versículo 25 em diante. Amém? Romanos 3, 25 até o 31. Eu vou ler 22, tá bom? Para a gente ficar inteirado aqui, do 22 em diante. Como disse, essa ministração que foi feita desde semana passada, se você não entendeu ela, se você não entender essa, você não entende cristianismo. Se você não entendeu, se você não experimentou essa palavra, você não sabe nem o que é salvação ainda. Essa palavra aqui é central, porque fala do porquê Cristo veio, fala da nossa condição, do que Deus fez, está tudo aqui dentro. E hoje nós vamos pegar parte a parte para você entender rapidamente, para a gente chegar na fé. Amém? Diz assim, ó: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Diga assim comigo: todos pecaram. Isso aqui de coração, sem religiosidade nenhuma. E se você quiser, depois pode sentar comigo e conversar, tá? Não é porque os outros levantam a mão e se manifestam, não. Mas você tem, de verdade, independente de eu pregar, independente de uma pessoa acusar, independente da Bíblia estar revelando, a Bíblia não acusa, ela revela, né? Mostra. Você tem a consciência, ou seja, eu tenho na minha mente o conhecimento, a certeza de que eu sou realmente pecador. Você tem essa consciência? Ou seja, não é um sentimento, é uma razão. O entendimento de que você e eu, todos, nós somos pecadores. Se você não tem esse sentimento de que você nós somos pecadores, já tem coisa errada. E se você acha que você não é tão pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso. E eu vou mostrar para você na palavra. Deus mente? Ser humano mente? Disse aqui, ó: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem propôs? Deus propôs no seu sangue. O sangue de quem? De Jesus. Como propiciação, que significa o sangue que apazigua Deus, a ira de Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ó, tá ali o Márcio que é doutor. Talvez tenha doutores assistindo. Paulo, ele está escrevendo de uma maneira jurídica.
dentro do direito, o livro de Romanos é um livro que é o exemplo a ser levantado uma tese, uma base. Estou errado? E Paulo, ele é advogado? Ele é mestre no direito? Eu saiba não. Mas aqui ele está tecendo justamente essas informações de um tribunal, um juiz que tem acusadores, que tem alguém para justificar, tem uma justiça a ser executada, uma dívida a ser paga. Então Paulo está mostrando tudo isso para nós. E aí ele deixa bem claro aqui, ó, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo quem? Deus, ser justo e ser justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Aí ele conclui perguntando o seguinte: onde, pois, está a arrogância? Foi de todo excluída. Você não tem por que se achar melhor do que alguém. Diga assim: eu não tenho por que me achar melhor do que alguém. Amém? Eu escutei, vindo para cá, eu e a Helene estavam escutando um rapaz lá. Eu não lembro o nome dele porque ela que acompanha ele mais. Mas eu acho muito legal a maneira dele falar. Mas ele está dizendo uma coisa muito interessante. Que aquele que eu olho como menor do que eu, ele é maior do que eu. Porque, na verdade, ele consegue passar por uma situação pior do que a que eu passo. Então, ele é melhor do que eu. Eu me considero menor. Aí eu lembrei ele falando disso daí na live. E eu falei, é Paulo falando, hein? Paulo diz isso daí. Por que Paulo diz isso? Considere as pessoas melhores do que você. É isso que Paulo ensina. O arrogante, ele se considera melhor do que todo mundo. Mas o humilde se considera o menor de todos os apóstolos, o menor de todos os irmãos, o mais pecador do que os outros. Porque quando você acha que você é melhor do que os outros, você é arrogante. Se você acha melhor do que alguém, você é arrogante. Você é soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele pergunta: onde, pois, ficou a arrogância do homem? De dizer, eu mereço. Diga assim, eu não mereço ser salvo. Por você mesmo? Graça se chama favor. E favor a gente faz para as pessoas, mas nós não somos obrigados. É favor, sim ou não? Deus é obrigado a ter favor para você? Não, a graça, a salvação é um favor de Deus por te amar tanto. Agora era a hora do glória. Olha, onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída. Mas por quê? Por que lei? Das obras? Ou seja, você faz alguma coisa e por isso você merece? Não. Foi excluída pela lei da fé. Mas a fé em quem? Em Deus. A fé, esquece, pelo amor de Deus, um momento, dessa fé medíocre, de querer usar Deus para alcançar os seus propósitos. Isso é manipulação, isso não é fé. Fé é acreditar no caráter de Deus. Amém? Diga assim, fé é crer no caráter de Deus. O que Paulo está dizendo aqui não é a porta que vai se abrir, não é o carro que você vai receber, embora Deus permite a gente ter um carro, não é, Fabinho? Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo sobre a fé em crer no que a Bíblia está dizendo, é a fé salvadora. É a fé no Salvador, que é Jesus Cristo, ter a fé no Salvador, que é Deus, aquele que é justo e aquele que também fez o plano da salvação e entregou o seu Filho para ser o justificador de um monte de pecador, do qual eu estou no meio desses também. Quem também está, diga glória a Deus. E ele fala assim, não, mas a gente não tem que apresentar alguma coisa para Deus? E ele fala, não tem jeito. Porque tudo que a gente apresenta é muito pequeno diante da santidade de Deus. Diga assim comigo, a santidade de Deus é plena
Amém? Nós não temos a mesma santidade que Deus. O nosso padrão de justiça não é o mesmo padrão de justiça de Deus. Quem está entendendo? Então nós falhamos nas nossas justiças. Mas Deus não falha. Versículo 29. O 28 ainda ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independente se ele consegue cumprir a lei. Onde nós estamos na nossa aula de segunda-feira que eu faço com os meus discípulos, se a gente sentar na nossa cadeira de justiça própria e a gente julgar as pessoas que cometem atos terríveis, a gente vai falar assim: aquela pessoa ali fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Só que automaticamente, se você analisar, você pode não ter feito a mesma coisa que ela. Mas se ela pecou numa via, você pecou em outra. Até a via de você julgar ela e dar a sentença que ela não vai para o céu, não tem jeito, é um filho do diabo. A sua sentença trouxe sentença sobre você. Quem está entendendo? Ah, mas eu não fiz o que ele fez, mas você fez outra coisa. E para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Amém? Glória a Deus. Então, diante da lei, ninguém vai se justificar. Como você é justificado? Pela fé. A fé em quem? No que Deus está dizendo que ele fez. Mas quem crê naquilo que Deus fez e no que ele disse que fez, ele tem uma fé. Mas essa fé gera nele uma obra. E o que é uma obra? A obra se chama resultado. Amém? Diga assim: obra são ações resultantes do que creio. Amém? Se creio e não pratico, eu não tenho resultados da minha fé. Quem está entendendo? E eu não estou falando de conquistar coisas, estou falando de algo que já foi conquistado lá na cruz por você e por mim. A palavra ainda diz, ó: é porventura Deus somente dos judeus? Ou seja, eles entendiam que porque eles tinham o sinal da circuncisão, eles eram os perfeitos e o povo da aliança. E aí Paulo diz: sim, mas também Deus é Deus dos gentios. Visto que Deus é um só, diga assim: só existe um Deus que justifica pela fé quem tem aliança e mediante a fé quem não tem aliança, o circunciso e o incircunciso. Ou seja, quem tem aliança da circuncisão, que eram os judeus, e quem não tem aliança, que são os gentios, que não tem o mesmo sinal dessa aliança. Só que aí Paulo vai trabalhar depois no capítulo 4, que a gente vai provavelmente só semana que vem falar, sobre a justificação pela fé em Abraão. E aí vocês vão entender melhor. Mas aqui ele vai dizer, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Porque a lei é perfeita. A lei diz que é o sangue que faz expiação pelo pecado, e Jesus derramou o seu sangue para fazer a expiação, para perdoar os seus e os meus pecados diante de Deus. Amém? Se você não entender isso, você não vai entender nada do que a gente faz com a Santa Ceia. Por isso que é complicado você só tomar suco de uva e comer pedaço de pão. Fazer discernimento, preste atenção, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o Paulo também escreve e fala sobre a ceia, ele fala: eu recebi do Senhor e estou compartilhando com vocês. Ele não andou com Cristo, mas ele recebeu também a informação sobre a Santa Ceia. E aí ele diz como que deveria ser tomada a Santa Ceia, e ele diz que nós deveríamos fazer o quê? Discernimento. E como que é esse discernimento? Esse discernimento não é você ver se você é digno de você tomar a ceia. É você fazer o discernimento que você não é digno de tomar a ceia. Não é olhar e falar assim: nossa, deixa eu ver aqui. Não briguei, não falei mal dos outros, não falei palavrão. Eu não fiz nada de errado. Pronto, eu sou digno de tomar a ceia. Esse não é o discernimento. O discernimento é: Senhor, eu não posso tomar a ceia.
baseado na minha justiça, eu sou pecador. Quando eu olho para a tua palavra, pequei de alguma maneira. Mas, Senhor, eu sou um pecador que admito os meus erros e luto contra os meus pecados e busco a santidade para alcançar um relacionamento contigo. Eu creio no sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida e é por esse motivo que eu tomo a ceia, pela tua graça. Isso é fazer discernimento. Quem está entendendo? Uma pessoa que diz, eu não posso tomar a Santa Ceia, é a mesma coisa que a pessoa dizer assim, eu não tenho parte com Deus. É sério ou não é sério? Ah, não tomar a ceia não tem nada a ver. É lógico, para você que não tem fé e não entendeu o que é isso, não faz diferença nenhuma. Mas para quem fez discernimento do que a palavra de Deus diz, quando você está dizendo que você vai tomar a Santa Ceia, você está dizendo que você vai ter parte com o corpo de Cristo. Amém? E quando você diz que você não vai tomar a Santa Ceia, é porque você não faz parte do corpo de Cristo. Simples da gente entender ou precisa de outra matemática? A vida é matemática, né? São cálculos fáceis da gente entender. Amém? Como é que aconteceu então? Só pra gente, a gente está só recapitulando. Amém? Pode dar glória, tá, irmão? Dói, mas pode dar glória. Mas é bom que doa, porque a gente fez discernimento. Deus nos justificou em Cristo. Ponto. Isso não é um processo, isso foi um ato jurídico diante do próprio Deus. Justificação é o ato jurídico de Deus declarando justo o pecador. Com que base Deus declarou justo o pecador? No sangue perfeito de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Amém? O homem está justificado diante de quem? Crasse. O homem está justificado diante de Deus. E quem te justificou diante de Deus? Jesus. E quem desenvolveu este plano de salvação? Deus o Pai. Amém? Por isso que João 3,16 é lindo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Justificação está entendido. A justificação é o ato que Deus decidiu. Justificação é um ato de graça, favor de Deus por você e por mim. A partir do momento que com certeza eu fui justificado, a Bíblia não diz que eu nunca mais pecarei, porque a justificação não é eu deixar de ser pecador, é eu ser declarado justo diante de Deus. Como nós já vimos, mesmo sendo justificados diante de Deus, nós caminhamos e erramos e falhamos e pecamos. Só que quem tem em si o selo da salvação é justificado, ele fica agoniado quando ele peca, ele se arrepende, abandona o pecado e vai para os pés do Senhor clamar pelo sangue de Cristo. Amém? Não, apóstolo, nem esquenta a cabeça com isso daí não. Então, você precisa rever os seus conceitos. Porque se você não tem o desejo desesperador pela santidade, você não foi justificado. Romanos diz, capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir juntos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu for ler para uma pessoa que não está justificada, eu vou ler. Já que não estão justificados diante da fé, não tem paz com Deus. E não está justificado e não está perdoado, não tem paz com Deus. Ou seja, Deus está irado com quem não tem o sangue de Cristo sobre a vida dele. Simples assim. A justificação elimina a culpa do pecado diante de Deus. Ou seja, quem não foi justificado ainda tem uma dívida lá diante de Deus que vai ser cobrada. Essa dívida
não foi cobrada ainda da humanidade. Ok? Ponto. Por isso que tem gente que toca a vida, vai sair da igreja hoje, vai embora para casa numa boa. E entende que está tudo certo, eu não sou tão mal assim, está indo tudo bem. Só que lá tem uma dívida diante de Deus que um dia ele vai cobrar. No dia da cobrança dessa dívida do pecado que vem desde Adão, todos nós compareceremos diante do tribunal, ok? Só que quem tem Cristo, quando for lá, fala, vem aqui minha dívida. Sua dívida Cristo veio, há mais de 2000 anos atrás, pagou por ela, está absolvido. Cheguei. Quem é Cristo? Ah, e quem é você? Não. Condenado. Está dando para entender? Toda pessoa justificada, ela busca a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Então a santificação, ela nos purifica, ela nos limpa, nós nos limpamos, tudo influenciado pelo Espírito Santo, através da palavra. O que limpa não é a oração. Jesus mesmo disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra, ela liberta, a palavra, ela limpa. Amém? Mas como ela limpa? Porque, irmão, a palavra é conhecimento. Conhecereis a verdade vos... Se você não admite que você é pecador diante de Deus, você ainda está escravo. A palavra vem, te conscientiza, você revê os seus conceitos, analisa, entende e é verdade. E aí você toma uma decisão consciente de que é pecador e precisa pedir perdão para Deus. Não tem como pagar pelo seu pecado. E aí ele fala, tudo bem, mas tem Jesus. Você aceita? Aceito. Então, se você aceita, você vai buscar uma vida de santidade. Ponto. Quer? Aí é difícil. Não, fácil não vai ser, mas eu te ajudo. O Espírito Santo vai estar junto com você, porque sozinho você não vai conseguir. Ah, então eu topo. Vamos embora. Essa é a história. Amém? Então a santificação nos limpa e nos transforma de pecadores a nos conformarmos, a nos tornarmos a imagem de Deus. Ou seja, o que foi descaracterizado no Éden, a perca da santidade. O que o homem foi feito para dominar e expressar Deus, agora ele não expressa mais Deus, porque ele perdeu essa imagem, essa autoridade. Agora em Cristo somos restaurados, e agora nós somos feitos à imagem de Deus. Amém? Se Deus é santo, ele mesmo disse, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. É ensinamento para nós. Só que a santidade, ela é um processo. E todo processo, existem momentos que nós precisamos rever o processo que nós estamos passando. Então é na santidade, não na justificação. É na santidade que nós vamos oscilar. E quanto mais nós buscamos viver uma vida espiritual, mais nós vamos viver a santidade. Quanto mais nós vivermos as coisas carnais, mais nós vamos nos afastar da santidade. Amém? Mas quem foi justificado, foi marcado e vai buscar a santidade. Quando caiu, se levanta e volta aos pés do Senhor. Por quê? Porque ele tem a marca da justificação. Por isso que ele se arrepende. Amém? Qual a base da justificação diante de Deus? O sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Amém? Apóstolo, posso ser sincero? Não vou falar na sua cara, não. Eu acho que o senhor é gente boa, o senhor é legal. Mas eu não acredito em nada disso que o senhor está pregando. Então quer dizer que é uma mentira? Abre comigo em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Gente, você acredita que teve uma época que eu trabalhei com uma pessoa, gente boa demais. Gente boa demais. Né, amor? O careca não é gente boa? Vamos falar o nome dele. Não é gente boa? Mas ele não é cristão. Um amigo nosso. Gente boa demais. Corretor de primeira.
e sincero. Se entrar eu e ele no negócio, confio no caráter dele de fazer as coisas. Porque eu vi de perto trabalhando com ele. Gente boa demais. Olha. E até hoje, se a gente fala assim, vamos tomar um café, a gente só toma um café. Só que ele corre para um lado e eu corro para o outro, na correria da vida. Mas se a gente sentar para almoçar, a gente almoça, a gente tem amizade. Mas quando cai no lado religioso, vai dar bucha. Então não é ser amigo de alguém. Não é você conhecer um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre evangelista que faz alguma coisa na tua vida. É o teu encontro com Cristo que muda a tua situação diante de Deus. Eu não acredito em nada disso. A Bíblia diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus, com ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. Com quem? Uns com os outros. Porque quem anda na luz não anda escondido. Quem anda na luz, todo mundo vê. Ele não mete máscara. Ele não é uma coisa na igreja, é outra em casa. Ele não é uma coisa na igreja, é outra coisa na rua. Ele é a mesma pessoa andando para lá e para cá. Ele anda na luz, porque ele é luz. Ele é fragmento de luz. Ele está na luz. Jesus é a luz do mundo. Deus, quem está nele, é luz. Quem anda em trevas, não está em Deus. Se os seus caminhos e os meus caminhos forem de trevas, nós estamos na igreja tomando ceia, ouvindo a palavra, mas não temos comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga misericórdia. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está aí para nós? Coloca no próximo versículo. Esse dá para a gente ler junto, não dá? Vamos lá, classe 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Próximo versículo, glória a Deus. Todos juntos, 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo de número 10. 1, 2, 3. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então você olhar e falar, não, eu não sou tão mau assim. Eu não sou esse cara que o apóstolo está pregando. Eu não sou essa mulher que o apóstolo está pregando. Ele não está falando se é feminino, se é masculino. Ele está falando que é ser humano. Diga assim, ser humano. Se você é a única pessoa que conseguiu superar a Bíblia, Deus é uma mentira. E Deus é o cara mais mentiroso, porque você é a única mulher, o único homem que conseguiu ser santo. É possível isso? Então é melhor a gente baixar a bola, dar a mão para um para o outro e falar assim, somos farinha de um mesmo saco. Precisamos da graça de Deus. A graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nossa, apóstolo, entendi. Meu Deus, é mesmo. E agora? E agora você pode ficar em paz. Porque o sangue de Jesus foi derramado por você e por mim. Você fica em paz com Deus.
E como você recebe isso? Pela fé. E aí eu pergunto, vocês estão junto comigo até aqui, então? Que eu estou pegando pontinho assim, indo devagarzinho, porque às vezes eu percebo que eu me empolgo, aí você não vai entender nada, ou eu falo de um jeito que você não entenda, ou eu me empolgo e perco a linha aqui, falo uma coisa trocada e sua cabeça vai virar uma confusão. Então por isso que eu estou sendo bem calminho para mostrar para você. Neste cerne do Evangelho, quando nós falamos sobre fé, cristão, fé bíblica, diga assim comigo, fé bíblica. Não é fé daquele negócio que você fala, eu acredito que vai dar certo e vai dar tudo certo. Eu acredito que Deus vai me dar, Ele vai me dar. Eu acredito que vai fazer isso, vai acontecer. Não, isso daí é pensamento positivo, você dá outro nome. Fé é acreditar no caráter de Deus. Amém? Mas como que eu posso acreditar no caráter de alguém que eu não conheço? Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que a fé, ela não é burra, ela tem a base da palavra de Deus. O caráter de Deus está empenhado na sua palavra. Quem está entendendo? Para vocês que estudaram de segunda-feira comigo um pouco de teologia, e o pessoal que pegou em outras épocas, a gente sabe que um dos atributos que pertencem a Deus é o caráter dele que não muda. Um Deus santo, um Deus justo, que de repente muda o seu caráter, a gente não pode confiar. Pode confiar? Não. Mas que partes da Bíblia a gente tem para acreditar no caráter de Deus? Eu fiz questão de pegar logo só 3. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim comigo, é mesmo. Sem fé, eu não consigo agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Amém? Você vai ver a história dos heróis da fé. Que você vai olhar assim e vai falar assim, olha, eles realmente viveram pela fé. Mas a fé neles ou a fé em Deus? Fé em Deus. Por exemplo, Noé viveu pela fé. A fé no caráter de Deus. Como que Noé expressou a fé dele no caráter de Deus? Vamos lá, rápido. Deus disse para ele, vai dar um temporal, vai chover de uma maneira que vai inundar toda a terra e vou destruir tudo. Sim, Deus. Só que eu vou poupar você e a sua família. O que Noé fez? Creu. E ele foi para a casa dele dormir. Foi isso? Não. Ele creu. E Deus disse para ele, então você vai pegar e vai fazer uma arca, porque eu vou salvar você com toda a sua família e vou repovoar a terra. E pega 2 animaizinhos, casalzinho, coloca aqui dentro. Não precisa ser o elefante enorme. Não precisa ser uma girafa grande. Pode ser tudo pequenininho, que eles vão tudo crescer no meio do caminho. E depois eles vão dar a geração. Ok? O que ele fez? Ele obedeceu. Ele creu. Ele creu que Deus ia fazer aquilo que ele disse. E o que foi que Deus disse? Que ia vir um dilúvio, ia destruir a terra, e destruir todos os seres viventes, mas a família dele ia ser intacta. E ele foi lá e agiu. Isso é fé. Mas ele creu no quê? Na palavra que Deus disse para... Ele não creu numa coisa, eu acho que vai ser assim, não. Ele creu
e obedeceu aquilo que Deus disse para ele que deveria ser feito. Eu acho muito doido o negócio. Essa eu não contei para você. Eu fiz uma pergunta para um pessoal sobre a visão dos psicólogos. E aí a ideia é: fulano defende isso, tem uma verdade. Fulano defende aquilo, outra verdade. Enfim. E aí eu faço a seguinte pergunta: se cada um deles tem uma verdade e ninguém fecha o raciocínio, e se eu conseguir juntar a verdade de tudo que eles estão falando, e cientificamente eu não provar isso, mostrar uma realidade, é muito difícil porque eles não se conversam. Aí eu parei e falei assim: louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Todos teriam que chegar em um ponto: Deus existe e criou essa complexidade que é o ser humano. Alguém externo à criação, poderoso, criou a mente do homem tão complexa. O que comanda tudo está aqui, ó. Sua cabeça, sua mente. Só que se eu admitir a existência de um Deus tão poderoso, eu automaticamente vou ter que admitir o quê? A sua palavra. Se eu admitir a sua palavra, eu vou ter que crer nessa palavra. E se eu tiver que crer nessa palavra, eu vou ter que viver conforme essa palavra. E se eu for viver conforme essa palavra, eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu quero, para fazer aquilo que Deus quer. Então é melhor eu não admitir a existência de um Deus que está acima de todos esses pensamentos de seres humanos que não fecham. Um Deus poderoso com um plano que criou todas as coisas. Um ser humano caído que fez, existir um meio social caído, sem Deus, e o meio influencia todo indivíduo com os valores que não tem nada a ver com os valores de Deus. Mas eu preciso fé, realmente. A fé é crer naquilo que não se vê. Mas a fé é mais real do que aquilo que a gente pensa, que vê e entende. Vocês conseguem acompanhar meu raciocínio? Por quê? Quando nós olhamos a palavra aqui, nós vamos ver os exemplos de fé, mas não é uma fé movida por sentimentos. Embora ela passe pela área das emoções, nós vamos ver uma fé que primeiro ela vem aqui, ó. Nós processamos, nós raciocinamos, nós entendemos e nós admitimos e nós confessamos. Só existe arrependimento quando nós conhecemos e reconhecemos a nossa condição. Isso começa a fé. É uma fé aqui, ó. Você entende? Essa fé processada em você vai fazer você confiar no caráter daquele que você conheceu. Amém? Lógico, resumindo, o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. Amém? Então, o que Hebreus está dizendo é que por essa fé, a fé no caráter deste Deus, todas essas pessoas alcançaram o seu testemunho. A fé na palavra que Deus liberou. Amém? Glória a Deus. Está junto comigo aqui? Números 23, 19. A palavra de Deus nos diz que Deus não mente. Diga assim: Deus não mente.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas quando nós falamos isso, nós estamos falando de caráter. Amém? Diga assim, caráter. Deus não muda o caráter dele. Mas Deus volta atrás em alguma coisa? Sim ou não? Volta ou não volta? Volta. No caráter, não. Mas nas ações, sim. Porque se Deus não voltasse nas suas ações, do que valeria Nínive se arrepender e Deus não ia salvar ele? Amém? Deus, ele diz, eu vou destruir Nínive, mas as pessoas se arrependem. O caráter bondoso e amoroso de Deus perdoa. A um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. O caráter não muda, porque Deus conhece não o que está por fora somente, Deus conhece os corações. E Deus não muda o caráter dele, mas encontrando o coração de gente arrependida, ele perdoa. Não muda o caráter, mas ele muda a ação que ele ia fazer por causa de uma pessoa arrependida. Porque se Deus não mudasse a ação dele, estaríamos mal. Deu para entender? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Coloca essa para a gente ler mais. Sabe qual é a razão de nós não sermos destruídos? É porque Deus não muda o seu caráter. Diga assim, Deus não muda o seu caráter. Malaquias 3:6. Achou aí, Márcio? Só para a gente ler junto, para você ver. Eu estou dando bases para você orar um dia. Confessando a palavra e sabendo que ela é verdadeira. Amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, disse o Senhor através do profeta. Deus não muda o caráter dele. Aquilo que ele disse vai cumprir. Apóstolo, em que direção que Paulo está olhando? Numa direção de uma fé salvadora. Uma fé no caráter de Deus, de saber que quando chegar o dia do juízo, Deus não mudou o caráter dele, aleluia. Ele disse para você hoje, no sangue do meu filho você está perdoado. Quando você chegar diante de Deus, Deus não mudou o caráter dele. Ele vai dizer, você está perdoado no sangue do meu filho. E por acreditar no caráter de Deus, nós vivemos pela fé e dormimos salvos e acordamos salvos. Por quê? Porque o caráter de Deus não muda. Nós não falhamos? Falhamos. Por isso a salvação não foi formulada, não é algo baseado no homem. A fé, a salvação, o homem recebe ela pela fé, mas a salvação é gratuidade de Deus, uma ação de graça, graça de favor, não é graça que não teve preço, porque teve um preço, o preço de inocente. Sabe aqueles pensamentos que às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, e eu também olho com esse olhar, tadinho do carneirinho, que não tinha nada a ver com o problema do ser humano, mas ele foi sacrificado a Deus, um bichinho inocente, sacrificado a Deus, sim ou não? Por que não tem o mesmo sentimento olhando para Cristo? Porque ele inocente foi sacrificado por você e por mim. Por que não chora o peso da pureza do animal, olhar para Cristo e falar, ele é a pureza diante de Deus, e ele não merecia estar naquela cruz por causa de mim. Chorar pelos nossos pecados, porque foi por causa dos nossos pecados que ele foi colocado naquele madeiro, para nos perdoar, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E como ele é um ato, estamos justificados diante de Deus. Sabe o que a gente faz? Eu sou filho de Deus.
porque ele me justificou em Cristo Jesus e me adotou. Por isso eu busco a santidade. Quando falho, me arrependo. Deus me perdoa. Por isso que eu não vivo julgando as pessoas. Por quê? Porque eu sei que eu também sou tão pecador quanto essas pessoas. Eu não sou melhor do que um judeu, o judeu não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que o irmão ali que não é apóstolo. Eu não sou melhor do que aquele outro pastor. Eu não sou melhor do que aquele outro. Porque uma das piores coisas que existe na vida é você se comparar. Ter referenciais é diferente de se comparar, porque todas as vezes que você se compara é complicado. A melhor coisa é você não se comparar a ninguém. Amém? Para você não ficar frustrado. É melhor você só olhar para Deus e ver que você é pequeno e deixa que Ele te exalta. Se Deus tem que te colocar em algum lugar, é Ele que te coloque. Não é você que o busca, que busca esse lugar. Você busca a Deus e Deus coloca você aonde Ele quiser. Porque se você estiver preparado, Ele te coloca num lugar de honra, em um lugar muito alto. Mas se você não estiver preparado, Ele não te colocará nesse lugar. E glória a Deus por isso. Porque José, se ele tivesse sido colocado, como ele estava lá na casa dele, junto com os irmãos, ele mataria os irmãos. Mas o processo levou José para mais perto de Deus. Existem processos que Deus permite na nossa vida para que nós cheguemos mais perto dele e sejamos tratados no nosso caráter. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é fé salvadora. Isso é fé no caráter de Deus. Por isso que quando entendemos plenamente isso, a gente perde não o temor, a gente perde o medo. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Logo sei que Ele me ama e não tenho medo de Deus. Eu tenho receio de ofendê-lo com os meus pecados, por isso busco a santidade, mas eu não tenho medo de Deus. Mas quem te garante tudo isso? Quem recebeu uma escritura nas mãos de tudo isso que Deus fez? Você tem alguma coisa aí? Escrito o seu nome? Um pedaço de um terreno no céu. Faz aquele personagem do Chico Anísio, Pedro Pedreiro. Você tem aí algum certificado de salvação? Não tem. Uma selfie de Deus gravando, Deus dizendo, é justificado. Você tem? Também não. Uma foto real, verdadeira, de Jesus na cruz dizendo está consumado? Também não tem. Você estava lá com João? Você estava lá com os discípulos? Também não estava. Você estava lá quando tudo foi criado? Também não estava. Então não me venha com churumelas. Não. Eu creio no caráter de Deus. E eu fico em paz. Porque o caráter dele está revelado na sua palavra. Nós damos palavra e não cumprimos. Deus, ele dá a palavra dele e cumpre. Sabe por quê? Deus pega trânsito? Não pega. Deus é limitado em alguma coisa? Tempo, espaço. Deus pega Covid. Deus morre a qualquer momento. Pode acontecer um acidente? Deus morreu? Não. Por isso a palavra dele, ele diz, e ele tem condições de cumprir aquilo que ele diz. Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Ele não envelhece. Ele não se esquece das palavras que ele prometeu. E fique comigo aqui, tá? Não voe com a sua mente hoje, deixe para outro dia, mas não voe para a fé do jeito que você entendia somente fé. Não, porque eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo outro, vou conseguir aquilo outro. Pode ser que você consiga, acredite mesmo. Eu não estou dizendo que você não tem que acreditar, que você não tem que ir para cima, que você não tem que fazer a sua parte, você tem que fazer tudo isso. Mas não se esqueça que o que Paulo está dizendo aqui
é da fé salvadora. Você está salvo na pessoa de Jesus Cristo. E uma vez salvo, entendendo essa salvação, você não a perde. Porque Deus, ele não tem uma agenda dele rabiscando. Já viu? Já escreveu alguma coisa? Aí você rabisca, aí você escreve outro. Aí você rabisca, escreve outro. Você faz uma lista de pessoas que vai vir na festa. Aí você escreve lá. Aí a pessoa não veio e você rabisca. Se você soubesse, você não tinha nem escrito. Sim ou não? Se você soubesse que eu não vou na festa que você me chamou, você não tinha nem escrito meu nome. Deus, sabendo que você vai estar lá, ele escreveu o seu nome com uma tinta que jamais se apaga, com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ele disse: eu te tenho gravado nas minhas mãos e ninguém te toma de mim. Tu és meu. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Pode. Todavia eu não me esquecerei de ti. Que amor, que fidelidade, que nós podemos descansar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quanto dinheiro eu vou ter ou deixar de ter. Eu não sei quantas pessoas estarão na igreja. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida amanhã, nem daqui a alguns anos, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu sou salvo no sangue de Jesus Cristo. Disso eu tenho certeza. Quando uma pessoa tem uma certeza dessa, irmão, o resto tudo é secundária. Porque as coisas aqui, elas têm fim. Fabinho hoje está feliz, não sei nem que carro que ele foi abençoado aí, que ele conquistou. Um dia ele não vai fazer mais esse mesmo sentido para você. Você vai querer o melhor. De uma bike, se for para um Corcel 2, você vai ficar que conforto. E assim vai indo. De uma casa pequena você quer uma grande, de uma grande você quer menor, ou talvez você quer uma maior ainda. Nós somos insatisfeitos com a vida. Até que nos encontramos com Jesus. E aí nós damos graça em tudo, porque temos mais do que nós merecemos. Aí a gente não fica mais frustrado. Aí a gente consegue viver o que Paulo vivia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser que amanhã esteja preso, mas eu posso, porque ele me fortalece. Todos me abandonaram, mas ele me abandona porque ele é fiel à palavra, porque ele disse que seria comigo, então ele vai ser comigo. Em todos os caminhos, a maior alegria é saber que Deus jamais nos deixará. Qual a certeza que ele nos deu para isso? O que nós vamos celebrar agora, a Santa Ceia. Ele nos amou e disse: este é o meu corpo e é o meu sangue, que é derramado por amor de vós. Tem muita gente que pode não acreditar, mas a história conta de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, entregue lá na cruz por você e por mim. E é nessa fé que eu quero convidar você nesse momento a tomar a ceia, analisar justamente tudo isso que nós estamos pregando. Se você admite sua condição de pecador, mas você assume a sua justificação conquistada na cruz por Cristo, é para você a ceia. Então eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Avaliarmos cada um de nós. Não é avaliar o vizinho, avaliar você. Você ter uma autoavaliação. Nessa autoavaliação, para a gente fechar é isso. Não sou digno, Senhor. Vou largar o microfone e vou embora. Mas eu tenho fé. Fé salvadora. A fé que vem na minha mente, no meu cognitivo, no meu conhecimento, a tua palavra. Ela disse que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, deixe o ímpio seu caminho. Busquem a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Diz a tua palavra que nós temos um advogado diante de ti, Jesus Cristo, a testemunha fiel, que intercede por nós, se caso nós pecarmos. Senhor, então, peraí, vamos mudar essa história. Senhor, no sangue de Cristo, me perdoa dos meus pecados. Mas é naquele momento que você está fazendo que você foi perdoado? Foi lá atrás. Você foi justificado no sangue de Cristo. Por isso você não permanece no pecado. Você nasceu de Deus e agora você vive para a eternidade. Amém? Levante as suas mãos. Pai, tua palavra foi ministrada. Eu sei que foi um ensino, Senhor. Mas é um ensino que dele depende toda a nossa fé. Depende a nossa existência, a razão pela qual nós nos reunimos aqui, a razão pela qual nós dizimamos, ofertamos, tomamos ceia, acreditamos, louvamos, a razão pela qual essas portas estão abertas. A pessoa de Jesus Cristo, a testemunha fiel, a rocha eleita, na qual nós estamos edificados como igreja apostólica Efrata, e eu estou edificado como filho de Deus, Senhor. Não justificados por mim, mas justificados pelo sangue puro que foi derramado naquela cruz, dizendo: está consumado, perdoados estão os vossos pecados. Vem, Senhor, toma o teu lugar, senta-te num trono de adoração, toma a nossa vida, reina sobre nós. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Domina sobre cada um de nós. Somos teus servos, comprados lá na cruz, para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa vida.